Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, né? Eu tenho que me empenhar um pouquinho mais para aparecer mais aqui no canal, para conversar mais com vocês, para trazer mais mensagens. Mas hoje, né, eu resolvi aparecer porque tem algo que Deus falou muito forte no meu coração. E eu quero que essa palavra que Deus me trouxe revelação e que me abençoe outras mulheres e outras vidas, né? É um testemunho, mas também é uma reflexão, né? Eu acompanho a Marcela Thaís, a Fabiola Mello, há um tempo no Instagram. E quem conhece a Fabiola Mello, que é uma influencer cristã, ela perdeu algumas gestações e depois de um tempo Deus abençoou ela com a vida do Efraim, que é um bebê lindo que a gente vê ali com ela e muito saudável. Resposta de oração do Senhor, né? E a Marcela Thaís passou por algo parecido também. Ela engravidou e perdeu a primeira gestação. E hoje ela tem nos braços a Serena, que é a bebezinha dela que nasceu recentemente. E a gente sabe que a Gabriela Rocha tá grávida. E tantas outras mulheres de Deus, assim, que são conhecidas e que estão na mídia, que estão aí gestando ou já têm os seus milagres, os seus bebezinhos no braço, né? A Lumelpídio também já teve o primeiro e agora tem o segundo. E como eu disse, inúmeras mulheres que estão vivendo o milagre da maternidade. E ontem eu tava olhando o Instagram e eu vi a Rebeca Nemer, que é casada com o pastor Paulo Baruch, e ela também, depois de uma espera de 20 anos, gente, 20 anos, esperando no Senhor e confiando nos propósitos dele, ela declarou, ela revelou para a família dela e para todo mundo que ela vai ser mamãe, que daqui 6 meses ela vai ter a bênção, o milagre dela nos braços, né? E isso é tão extraordinário. O que a gente vê na vida dela? A gente vê fé, a gente vê confiança, a gente vê uma mulher que soube esperar no Senhor. E há um tempo atrás, quando a Marcela Thaís contou que ela estava grávida da Serena, ela comentou nos stories dela do Instagram que Deus está levantando, né? Que Deus tinha falado ao coração dela que Deus está levantando uma geração de crianças cheias dele, que virão para abençoar muitas vidas e que viverão propósitos grandiosos na presença do Senhor. E ela falou assim: se você é uma dessas mulheres que talvez está esperando, que talvez quer gestar, que quer ser mãe, não fique vivendo pelo teu tempo, mas confie no Senhor e consagre o teu ventre para viver os propósitos dele. E quando ela falou aquilo, Deus tocou muito forte no meu coração, porque eu sou casada há praticamente 11 anos, agora em setembro vai fazer 11 anos, e eu também não tinha filhos, mas era um desejo que Deus já tinha despertado no meu coração de querer ser mãe. E por muitas vezes eu fui no médico para ver como é que tava, nas consultas de rotina, e a médica sempre, né, dizia assim, que eu tinha ovário policístico, que tornava a gestação algo mais complicada, não impossível, mas difícil. Fui diagnosticada com alteração na tireoide, que também torna um pouco mais difícil de gerar uma vida, né, de ter um bebê. Mas a gente nunca tinha tentado. Mas eu sempre tive no coração, né, que o dia que eu decidisse, não importava o diagnóstico, a palavra do homem. Eu confio e creio que o nosso Deus é o Deus dos milagres. Então, eu pensava assim, não, o dia que eu tentar vai dar certo. Mas a gente sabe que a gente é ser humano e sempre vem aquela voz, né, do diagnóstico médico na nossa mente. Tá, mas quem garante que vai dar certo? Mas eu sempre mantinha a minha fé. E depois de ouvir a Marcela Thaís falar isso ali, eu comecei a orar ao Senhor e dizer: Deus, eu não quero um filho, uma filha, para um propósito egoísta,
para que esse bebê, para que essa criança se torne um Deus no meu coração. Se o Senhor tem propósitos, se o Senhor tem planos, né, na nossa vida, que esse bebê venha no tempo certo, que esse bebê seja um milagre, que esse bebê venha para ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, para viver a tua vontade. E eu disse para Deus assim: Pai, eu me comprometo a educar e a ensinar esse bebê a te amar acima de qualquer coisa e a ser uma serva, um servo do Senhor. Eu me comprometo, Senhor, e consagro esse bebê para a tua vontade, para orientar, para educar, para ensinar na tua lei, na tua verdade, né? E toda vez que eu orava, eu consagrava o meu ventre e dizia isso para Deus. Que essa criança, que quando ela vir, ela seja um propósito do Senhor. Ela seja uma bênção, que ela seja uma influência nessa geração, que essa criança venha para abalar as estruturas de tudo que a gente está vivendo, que ela venha ser um milagre, que ela venha ser grande na tua presença. E depois de alguns dias, não foi muito tempo orando, Deus tocou no meu coração que não adianta a gente só orar, que a gente tem que se lançar, porque a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu pedir e orar e eu não fazer a minha parte, né? Eu disse pro meu esposo: vamos tentar. Nós nunca tentamos, né? E se for o tempo certo, Deus vai abençoar e vai acontecer. E uma tentativa que a gente fez, aconteceu. Eu fiquei grávida. E hoje a Beatriz está aqui a caminho. Eu estou de 6 meses. E início de 2025 eu vou ter um bebezinho. Vou ter a Beatriz aqui com a gente. E eu sempre digo: Deus, me dê um amor de mãe saudável, né? Que eu realmente possa amar essa criança com o mesmo amor que o Senhor me ama, que eu possa cumprir o propósito de educá-la nos teus princípios, né? Eu consagrei ela já desde o dia que eu descobri da existência dela no meu ventre. E digo: Deus, que eu seja uma mãe que ama essa criança de forma saudável, porque eu não quero ser uma mãe que, quando ela estiver aqui, murmure, reclame, né? Já passei por muitas situações que eu conheci muitas mulheres que oraram a Deus e pediram a Deus a bênção da maternidade. E depois de um tempo essas mães murmuravam, reclamando dos seus filhos, da energia que essas crianças têm. E dizem assim: eu amo o meu filho, mas não amo a maternidade. Infelizmente, não tem como você amar o teu filho e não amar a maternidade. Uma coisa é ligada à outra. Você dizer: eu amo meu filho, mas não ama a maternidade, é como se você dissesse assim: eu amo meu filho, mas eu queria que ele não existisse, né? Não tem como. São coisas que são interligadas. Então, eu quero amar de forma saudável. E também vi muitas mulheres que, depois que gestaram seus filhos, quando eles chegaram, se tornaram um Deus. Essas mulheres não sabiam viver de outra forma a não ser em função daquela criança, prejudicaram seus casamentos. Quando essas crianças cresceram e saíram de casas que tiveram as suas vidas próprias, essas mães adoeceram. Então, sempre digo para o Senhor: Pai, me dê um amor saudável, que eu possa cuidar, alimentar, educar, até o momento em que essa criança estiver adulta e for viver a vida dela. E que quando isso acontecer, eu e meu esposo ficaremos novamente nós dois. A árvore se iniciou, né? Que o casal, eles se unem e se tornam a árvore. E os filhos, eles se tornam, né, os frutos. E quando ela crescer, casar e ter a vida dela, ficaremos nós dois novamente. Que eu não ame meu filho, minha filha mais do que o meu esposo, né? Porque não tem como a gente inverter a ordem das coisas. Eu e o meu esposo somos árvores e o filho é o fruto. Não tem como você botar o fruto antes da árvore, né? Tem gente que não concorda com isso, que acha que isso é errado, que a mãe tem que amar o filho acima de tudo. Não, a gente tem que amar os filhos com um amor saudável. Mas o casamento, quando você casa, você se torna uma só carne com seu esposo. E ali
Você honra ele até o fim, até o último dia, até o dia que Deus resolve recolher um dos dois. Porque eu entendo, e a própria palavra diz que casamento é uma vez só, né? Há casos que a palavra permite que haja o divórcio, mas a própria palavra também diz que se a pessoa conseguir perdoar e conviver com aquilo, que é preferível que perdoe e conviva com aquilo. E não entro no mérito aqui de quem, né, outras situações. Estou me guiando e eu direciono a minha vida, minha casa, minha família pela palavra do Senhor. Mas enfim, falando de todas essas mulheres que estão vivendo a bênção da maternidade, incluo nelas também, que o milagre cabe a nós orar em favor dele, se entregar nas mãos de Deus, consagrar a nossa vida, o nosso ventre ao Senhor. E Deus também ontem falou no meu coração, quando eu ouvi ali a Rebeca contando que ela vai ser mamãe, que todas as mulheres na Bíblia que eram estéreis, elas nunca geraram algo pequeno. Elas eram estéreis, elas oraram ao Senhor. O Senhor mudou a condição delas, lembrou delas, abriu a madre, e essas mulheres geraram grandes homens de Deus, né? Aí eu tava olhando na palavra e eu vou citar algumas aqui, que são mulheres principais. Claro que tem outras que, se a gente for se ajoelhar na palavra aqui, se debruçar na palavra, já vão ter outras. Mas essas aqui são as principais que geraram grandes homens que mudaram a história das suas gerações, né? A Sara, a mulher de Abraão, que gerou Isaac, né? A Rebeca, que foi a esposa de Isaac, que também era estéril, e ela gerou Esaú e Jacó foi um dos patriarcas. A Raquel, que foi a mãe de José, que foi o grande libertador do povo de Israel, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi para o Egito, se tornou governador e salvou o povo dele da fome. A mãe de Sansão, que era uma mulher estéril, mas Deus abriu a madre, se lembrou dela, e ela gerou Sansão, que foi um grande juiz de Israel, né? A Ana, que era uma mulher, é a história mais conhecida da Bíblia quando se fala sobre esterilidade, que ela era envergonhada e humilhada pela Penina, mas ela orou ao Senhor e ela consagrou Samuel para devolver ele no templo. E Samuel foi um grande homem de Deus, um grande profeta, juiz de Israel, né? E tem Isabel também, que já é mais perto ali de Jesus, que foi a mãe de João Batista, que foi o profeta, o último dos profetas que veio e preparou o caminho para o Salvador, né? Olhem, se atentem a essas mulheres que foram citadas, todas elas, né? O Senhor deu a graça de viver a maternidade e o fruto do ventre delas foram aqueles que vieram para abalar a estrutura daquela geração, né? Que nós também, que queremos ser mães, que ansiamos por viver essa bênção, que a gente também ore nesse sentido, que a gente também se entregue ao Senhor nesse sentido, de que o fruto do nosso ventre, eles sejam pessoas usadas pelo Senhor, que sejam pessoas que venham para mudar essa geração, para abalar essa geração, para serem homens e mulheres de Deus que vão honrar a palavra, a escritura e vão, sabe, fazer a diferença nesse tempo. Eu creio, assim, de todo o coração, vendo essas mulheres que por muito tempo esperaram no Senhor, na palavra, e as mulheres de hoje que perderam seus filhos, que perderam suas gestações, mas perseveraram e hoje têm os seus milagres com elas. Principalmente a Rebeca Nemer, que 20 anos, gente. 20 anos não é 20 dias, não é 20 meses. É 20 anos que essa mulher esperou para hoje ela tá ali com o bebezinho dela no ventre. E ela perseverou, né? E hoje Deus está honrando ela. E eu lembrei do Salmo 113, que diz assim, ó. 113:9 diz: dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos, né? Então, é a palavra. Se a gente se atentar para cada uma dessas mulheres que eu citei, a história delas, a gente vai ver essas mulheres se humilhando e clamando a Deus.
para que Deus se lembre delas, para que elas não vivam a humilhação da esterilidade, né? E nós também, que queremos ser mães, é aos pés do Senhor, é aos pés de Jesus, é aos pés de Cristo, é se entregando, é se comprometendo, dar o nosso melhor para Ele e se comprometendo a educar, a ensinar aos nossos filhos os princípios e os caminhos do Senhor, né? Eu espero de verdade que essa mensagem chegue ao teu coração e faça sentido. Se você conhece alguém que talvez está passando por por essa situação de estar estéril, de não conseguir gerar, né, uma vida, que você envie essa mensagem para ela e que essa pessoa também seja abençoada. E se você é a pessoa que se encontra nessa situação, medite na palavra sobre essas mulheres. Olha a história dessas mulheres, né? E se comprometa com o Senhor, que aquele fruto que vai vir do teu ventre vai ser instruído, vai ser ensinado e vai ser consagrado a Ele. E peça a Deus que esse fruto seja um grande homem, uma grande mulher de Deus nessa geração, que venha para abalar as estruturas, para mudar a história da tua casa, né? E que Deus cumpra na vida dessa criança os propósitos dele. É isso que a gente tem que viver, é dessa forma como a gente tem que viver, entregue, rendidos aos pés do Senhor para viver os propósitos dele, tá bom? Que Deus te abençoe, que essa mensagem toque o seu coração e te traga sabedoria e luz para o teu coração, tá bom? Deus abençoe, um ótimo restante de semana e até mais.